O relator do PL da dosimetria, que reduz a pena para os envolvidos no 8 de janeiro, deputado Paulinho da Força, foi convidado para uma entrevista para a jornalista Andréa Sadi. E por clara divergência de opinião entre os dois, houve momentos de discussão e bate-boca ao vivo. Aí a gente está às voltas com redução de pena para condenado de golpe de Estado no Supremo. Mas sobre essa redução específica da pena do ex-presidente Bolsonaro, que o senhor disse ontem que na conta o regime fechado então passa a ser de 2,4 meses. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. O Supremo deu ok? Não, eu não posso dizer que deu ok, não. O que eu sei é o seguinte, também essa conta, Sadi, nós precisamos fazer ela direito. Porque senão as pessoas Ajuda a falam gente, assim... o senhor está aqui. Porque senão as pessoas falam assim, Paulinho, você tá maluco? Você reduziu de 27 anos e 3 meses para 2 anos e 4 meses? Espero que o Lula sancione para que a gente possa sair dessa polarização, né? Se deixa preso ou se solta. Essa coisa toda que a gente vem vivendo, essa polarização que o Brasil vive, é impossível, não tem essa possibilidade de beneficiar criminosos. O presidente Bolsonaro foi condenado, né, pelo Supremo. O senhor acha que isso é uma prioridade do país, esse projeto? Reduzir, eu acho pensando... que é, Sadi. Por quê? Me explica. O Brasil precisa discutir os problemas do país, então era prioridade da casa. Então, mas a minha pergunta é essa, da prioridade do país. Eu fico pensando, por exemplo, em segurança pública. O senhor é de São Paulo. Né? A gente vê a situação em São Paulo, a gente vê a situação aqui no Rio de Janeiro. Qualquer lugar que você for hoje do Brasil, a prioridade do brasileiro é segurança pública. Aí a gente está às voltas com redução de pena para condenado de golpe de Estado no Supremo. Deputado, o que o senhor... Eu vou ter que pedir desculpa, mas eu tenho uma reunião. Calma aí, eu vou encerrar com toda certeza, mas eu queria só que o senhor falasse o que o senhor conversou com os ministros do Supremo, que o senhor tem, como o senhor disse, excelente relação, e eu sei que o senhor conversou várias vezes sobre esse projeto. Conversei nada não, Sadi. Não conversou, não? Entenda o que aconteceu nessa treta assistindo a tudo isso agora. E se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos iguais a esse de tretas e discussões na política brasileira. Essa entrevista com o relator do PL da dosimetria, o deputado Paulinho da Força, que está lá com a nossa Elisa Claveri. Deputado, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Estúdio I. Boa tarde, Andréia. Desculpa que ontem a gente não conseguiu falar. Mas você está aqui hoje. Estou aqui à disposição. Deputado, queria começar perguntando sobre o seguinte: como é que foi esse acordo para colocar em votação o projeto? Porque a votação acontece 24 horas depois do encontro entre Flávio Bolsonaro e Antônio Rueda, Ciro Nogueira. Eles combinaram lá e avisaram o senhor? Como é que foi esse acordo? Bom, eu não participei dessa reunião que eles tiveram com o Flávio Bolsonaro. Eu não sei se eles fizeram algum acordo. O que eu posso te dizer é o seguinte: eu vim para uma reunião de líderes que nem estava convidado. Nem o Hugo Mota me avisou nada. Eu cheguei, como sempre, de vez em quando, participo de reunião de líderes, e como ontem era um dia, digamos assim, a penúltima semana, eu fui lá basicamente para dizer, Hugo, semana que vem nem volto para o Brasil, então eu quero saber o que nós vamos fazer. E na medida que eu cheguei lá, eu dei uma notícia para ele de que o Sóstenes e o líder da oposição, o Zucco, tinha me dito que não faria mais oposição ao projeto. Aí eu cheguei e falei no ouvido dele sobre isso. Ele falou, senta aqui que vai ter novidade. Aí ele falou das cassações que ele ia colocar na pauta hoje e disse imediatamente que iria colocar meu projeto para votar no dia de ontem. E imediatamente me passou a palavra para explicar como é que era o projeto. Enfim, então eu não sei do que aconteceu, só sei que ele chegou muito determinado para pôr em votação e foi isso que aconteceu. Mas então quando o senhor chegou lá e contou isso para ele já estava decidido a botar o projeto da dosimetria? Eu imaginei que sim, eu imaginei que já tinham tido algumas conversas ou que ele mesmo, hoje, por exemplo, tive com ele de manhã, acho que fui o único deputado que foi na casa dele de manhã, porque ele dormiu até mais tarde, eu não consigo dormir de manhã, então eu fui logo cedo para lá. Mas conversei com ele e ele me disse, eu estava determinado a votar todos os problemas que tinha aqui e resolvi colocar na pauta. Foi isso. Eu não teve um acordo. O que teve foi assim... O senhor, né? O senhor não participou do acordo. Eu não participei de acordo. O que teve, assim, nós tínhamos um acordo com a turma do centro, né? Com os líderes do União Brasil, do PP, do MDB, do Republicano, enfim, do MDB, de que se o PL topasse votar o nosso texto, votaria. Que a gente não aceitaria emendas e nem destaque. Porque já íamos apanhar da esquerda, não topávamos apanhar da direita também. E aí, na medida que o Sóstenes e o Zucco disse que não teria objeção, ficou mais fácil. Não sei se isso ajudou
na decisão do Hugo, ou se já tinha outras coisas que eu não sei que se teria, se teve, né, outra coisa. Deputado, o senhor disse ontem na coletiva que tudo que o senhor fizesse, o Supremo ia bater o martelo. O Supremo bateu o martelo nesse texto que faz a pena Força da expressão, né? Você sabe, eu tenho uma relação bastante grande no Supremo, tenho amigos de vários ministros ali, não só de um ou de outro, mas de quase todos. E como eu não tive, durante esse período aí de quase 3 meses, você sabe que eu andei muito, eu falei com todas as bancadas aqui da Câmara, eu falei com todos os presidentes de partidos, eu falei várias vezes com cada uma dessas bancadas, com os líderes aqui, e o que eu falava era mais ou menos o texto que a gente tinha. Como eu não tive nenhuma sinalização, eu disse, olha, o pessoal do Supremo não está concordando com isso, então eu achei que está meio pacificado lá, mas basicamente pela percepção de que a gente trabalhou esse período todo e não teve nenhuma reação de lá. Mas sobre essa redução específica da pena do ex-presidente Bolsonaro, que o senhor disse ontem que na conta o regime fechado então passa a ser de 2,4 meses. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. O Supremo deu ok? Não, eu não posso dizer que deu ok, não. O que eu sei é o seguinte, também essa conta, Sadi, nós precisamos fazer ela direito. Porque senão as pessoas ajuda falam a gente, assim, o senhor está aqui. Porque senão as pessoas falam assim, Paulinho, você tá maluco? Você reduziu de 27 anos e 3 meses para 2 anos e 4 meses? Você ficou doida? Não, é assim, que a conta não é bem assim. Como é? Eu que sou metalúrgico, passei a ser especialista em Código Penal. Dizer assim, ó, o Bolsonaro pegou 27 anos e 3 meses. Mas multiplica por 1/4 da pena. E ele cumpre apenas 1/4 da pena. Então, a quantidade de anos que o Bolsonaro pegou para cumprir é de 6 anos e 10 meses, né? O que eu fiz? Eu juntei as duas penas lá de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é a mesma coisa, e aplica maior. Com isso dá uma redução. E com essa redução multiplica por 16. Isso dá 3 anos e 4 meses. E com a remissão de pena, na medida que ele vai cumprindo, vai ter na remissão de pena, sobra 2 anos e 4 meses. Mas ele iria cumprir 6 anos e 10 meses. Basta cumprir 2 anos e 4 meses. Então essa é a redução oficial que aconteceu. Essa é a conta. E aí, deputado, quanto o senhor acha que essa vontade toda deles colocar para votar o projeto tem a ver com a candidatura do Flávio Bolsonaro? Eu não sei. Aí é uma pergunta que eu acho que só o Ciro Nogueira, o Rueda e o Flávio conseguem explicar. Eu não participei, então não tem como. E também não consegui. Ontem falei com o Rueda, mas estava no meio da confusão, ele perguntando só como é que estava. Disse que depois conversaria comigo, mas eu não tive oportunidade de saber se teve acordo ou se não teve. Otávio. Deputado Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. Otávio, tá bom? E a articulação com o Senado, como é que tá? Eu estou aqui pedindo para ela para entrar antes, porque eu tenho uma reunião agora com o Esperidião Amin, que vai ser o relator no Senado, para conversar com ele e explicar como é que foi aqui o projeto e como é que está o projeto hoje, né? Espero que eles possam não mudar o texto lá para que a gente possa ter essa tramitação normal, né? E para a sanção presidencial. E também espero que o Lula sancione para que a gente possa sair dessa polarização, né? Se deixa preso ou se solta, essa coisa toda que a gente vem vivendo, essa polarização que o Brasil vive. Eu trabalhei o tempo todo para que a gente possa pacificar o país, para que a gente possa ir para virar essa página e ir para uma outra situação, discutir o que interessa para o país e sair dessa história que tem que deixar preso, tem que soltar. Por isso que eu trabalhei muito, né, nessa questão, para que a gente possa pacificar o país. Mas, deputado, o senhor está falando em pacificação, mas o Sóstenes disse que ganhou uma batalha, mas não a guerra, que é a anistia. Esse teu projeto é batalha ou fim de guerra? Eu acho que é fim de guerra. Eu acho que isso aí é mais retórica do Sóstenes. O Sóstenes é meu amigo e eu posso dizer isso. Eu acho que era uma retórica ontem para a sua turma, né? Mas acho que, na medida que você tem todas as pessoas que foram presas soltas, todas as pessoas que estão com tornozeleiras vão tirar a tornozeleira e a pena dos que foram mandantes, considerado pelos Supremos mandante, eles serão reduzidas drasticamente. Então, acho que aí cabe aos advogados discutir o resto. Então, acho que essa questão da pacificação vem a partir daí. Embora a gente viu ontem que o pessoal do governo não quer pacificar, né? Os caras fizeram nós ficar aqui até 4 horas da manhã, votando coisas absurdas aqui, né? Dizendo, por exemplo, que o projeto
beneficia criminosos. Isso é impossível, não tem essa possibilidade de beneficiar criminosos. Esse meu projeto foi avaliado pelos principais juristas do Brasil. Eu não sou doido, eu sou metalúrgico, mas não sou doido, né? Então, eu não estou querendo referir isso ao Lula, não, tá certo que também é metalúrgico. Mas, deputado, o presidente Bolsonaro foi condenado, né, pelo Supremo. O senhor acha que isso é uma prioridade do país, esse projeto? Reduzir, eu acho pensando... que é, Sadi. Por quê? Me explica. Porque assim, eu fico pensando nos outros condenados. Você acha que é normal a gente ir para uma eleição presidencial do ano que vem, que vai eleger todos os deputados estaduais, todos os deputados federais, 2/3 do Senado, todos os governadores do Brasil, o presidente da República, e a gente discutindo se deixa um preso ou se solta? O Brasil precisa discutir os problemas do país. Então era prioridade da casa. Então, mas a minha pergunta é essa, da prioridade do país. Eu fico pensando, por exemplo, em segurança pública. O senhor é de São Paulo, né? A gente vê a situação em São Paulo, a gente vê a situação aqui no Rio de Janeiro. Qualquer lugar que você for hoje do Brasil, a prioridade do brasileiro é segurança pública. Aí a gente está às voltas com redução de pena para condenado de golpe de Estado no Supremo. Por isso que eu perguntei, quando o senhor chegou lá, o Hugo Malta estava decidido. Qual que é a mensagem que isso passa, o senhor acha, para a sociedade? Então, nós temos que sair dessa polarização. O que atrapalha o país é a polarização. É um querendo matar o outro. Essa coisa de familiares, um brigando com o outro, parente brigando com o outro, amigos brigando com o outro. Isso tem que parar. Nós temos que pensar no país. Por isso que essa situação, quanto antes a gente tirar isso da frente, que a gente vire essa página para discutir exatamente o que o povo quer, que é a segurança pública, é melhor para o país. Por isso que eu acho que essa pauta era prioridade. A gente limpa isso e vamos para frente, vamos discutir o país. Elisa. Deputado, boa tarde. Obrigada por estar aqui com a gente nessa entrevista. O que eu queria ouvir do senhor é que nos últimos meses todos o Congresso Nacional endureceu a pena de vários crimes, aumentou a pena de vários crimes e continua fazendo isso. Ontem a gente teve um movimento ao contrário. Queria saber do senhor se isso não é um contrassenso e se não é perigoso em um país como o Brasil, em que a gente não conseguiu resolver a ditadura militar. Não fica parecendo que o golpe de Estado pode ser fácil, assim, pode compensar? O senhor não acha que pode passar essa sensação? Não para quem viveu esse último golpe, mas para os próximos que a gente pode sofrer. A gente está na América Latina, isso acontece toda hora. Primeiro que eu acho que as pessoas que for dar golpe daqui para frente vão pensar duas vezes, que foram punidos, tem gente presa há 2 anos e meio, aqueles que foram considerados mandantes estão presos, estão com dificuldade de sair, vão continuar presos, né? Vai ter que discutir com o Supremo como é que será a situação. Segundo, que o que eu mudo é golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Essas duas penas são a mesma coisa. Abolir o Estado ou derrubar o Estado é a mesma... Eu ia falar um palavrão, mas é a mesma coisa. Mas o que diz, então, golpe de Estado? A lei é de 4 a 12 anos. As duas juntas dava 14. Então eu estou tirando 2 anos só. 2 anos, de tudo, porque quem for dar um golpe de Estado vai ter organização criminosa, dano ao patrimônio, vai ter tudo que esse pessoal foram condenados. E o crime principal continua de 4 a 12 anos. Portanto, eu diminuo 2. Só por causa de 2 anos o cara não vai dar golpe? Então não é aí que é o problema. Então, portanto, essa redução é muito pequena para dizer que isso será o problema no Brasil, entendeu? A progressão também fica menor. A progressão fica menor, mas se você fizer essas contas e ver como é que aconteceu nesse momento, quem for dar um golpe no futuro vai pensar, não é 2, vai pensar 10 vezes antes de acabar se arrebentando, como aconteceu com alguns desses que estão presos. Dapi. Deputado, boa tarde. Arthur da PF perguntando para o senhor. São 2 perguntas, na verdade, curtas e que têm a ver uma com a outra. O senhor disse que o seu projeto não beneficiava nenhum criminoso. Então, a abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, juntos não são crime no seu entender. O senhor agora acabou de falar que são crime e que, portanto, as pessoas vão pensar 2 vezes. Essa é a primeira pergunta. E a segunda o seu projeto torna legal essa redução de pena. Agora, do ponto de vista de outras penas previstas na legislação brasileira, ele é moral? Que alguém que tente o golpe de Estado pegue uma prisão menor do que quem, por exemplo, comete algum furto ou alguma coisa assim? Não é uma forma de beneficiar criminoso também? Olha, primeiro assim, não beneficia nenhum crime comum. Fica claro isso, né? Eu tive de cuidar detalhe por detalhe e eu repito, inclusive, esses crimes no meu projeto, né? Então está preservado quem cometer crime
de homicídio, crime violento. Está lá preservado. Segundo, que essa legislação que nós mudamos ontem, ela foi incluída na legislação penal em 2021, exatamente no governo Bolsonaro, né? Então, essa coisa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, não existia, foi incluído em 2021. E o que eu mexi lá, eu juntei as duas penas, né? E as duas penas juntas davam 14 anos. Eu diminuí para 12, de 4 a 12. Quem vai decidir de quanto se o futuro tiver um golpe de Estado ou uma tentativa, é o juiz. O juiz vai decidir, vai ser 4 ou vai ser 12. Se for 12, ele poderia dar 14, então eu diminuí 2. E os outros crimes todos, ele vai continuar sendo imputado a essa pessoa que tentou dar golpe. Portanto, a mudança é muito pequena. Agora, eu quero repetir a vocês que eu acho prioridade tirar isso da frente. Ninguém aguenta mais essa polarização do Brasil. As pessoas querem discutir, como diz a Sadi, segurança, querem discutir a saúde, que é um caos no Brasil, querem discutir emprego de péssima qualidade. E nós não podemos ir para a eleição presidencial do ano que vem tratando de se deixa preso ou se solta. É isso que eu queria deixar aqui claro a todos vocês. Deputado, desculpe insistir, mas eu queria entender melhor a diferenciação que o senhor faz entre crimes comuns e, portanto, crimes incomuns, que são esses de tentativa de golpe de Estado. Bom, vamos lá. Você acha que é justo alguém pintar a estátua com um batom e pegar 14 anos? Eu não acho. Muita gente não acha. Talvez você ache. Você acha que alguém pegar 24 anos, 30 anos, é justo porque tentou ou a possibilidade de ter tentado? Pegar aqui o caso do Anderson Torres, que nem no Brasil não estava, pegou 24 anos. Enfim, então tem muitas coisas injustas, né? O que eu fiz foi resolver isso e quero deixar claro, não fica diferente. Isso é a retórica do governo. O governo que está com essa retórica de que o cara que roubou alguma coisa lá vai pegar uma pena maior do que eles. Claro que não. O Bolsonaro ficou com 20 anos e 8 meses. Quando você faz a conta, é que diminui. Mas ele ficou com 20 anos e 8 meses. Então, portanto, é uma pena bastante grande para quem tentou dar um golpe de Estado. Deputado, é o Otávio novamente. O senhor tem um ponto. As penas do crime de multidão e dos mandantes ficaram próximas. E era preciso diferenciar. Mas tinha uma solução, diminuir para o crime de multidão e até aumentar, dar mais gravidade para os líderes do golpe. Porque não é de se esperar que um general vai ficar tramando morte de Supremo, que o ex-presidente fique querendo dar golpe. Por que a solução não foi aumentar para os líderes e diminuir para os velhinhos lá, como o senhor chama, os velhinhos que picharam estátua? Eu não poderia fazer uma lei que diferencia as pessoas. Eu fiz ela integral. Quando você reduz, quando juntei as duas penas e multiplica por um sexto da pena, tem que ser para todo mundo. Não dá para dizer, não, mas esse aqui eu vou fazer um negócio maior. Porque aí seria uma discriminação que eu não toparia fazer. Mas não tem o crime de multidão, que seria apenas... Que aí pegaria apenas o pessoal do 8 de janeiro, que foi a ideia inicial lá no Senado. Aquele artigo do crime de multidão, eu fiz questão de colocar exatamente para beneficiar as pessoas que apenas participaram aqui do quebra-quebra, da depredação, ou talvez nem participaram, como alguns que eu recebi, que não participaram de nada e foram condenados. Então, e por que não ficou só no crime de multidão, subiu para os mandantes para beneficiar Bolsonaro? Exatamente, porque eu não poderia fazer uma lei para um, uma lei para outro. Fiz uma lei só. Deputado, o que o senhor... Eu vou ter que pedir desculpa, mas eu tenho reunião. Calma aí, eu vou encerrar com toda certeza, mas eu queria só que o senhor falasse o que o senhor conversou com os ministros do Supremo, que o senhor tem, como o senhor disse, excelente relação, e eu sei que o senhor conversou várias vezes sobre esse projeto. Conversei nada não, Sadi. Não conversou, não? Eu tenho relação, mas esse projeto... Mas o senhor foi lá no Supremo fazer o quê? Por telepatia, como eu conheço eles muito, sei que se eles tivessem alguma dúvida, ia dizer ou pro Hugo Mota, ou para alguém aqui da casa, fala pro Paulinho mudar isso. Não tive nenhuma... Mas o senhor não foi lá ontem? O senhor não esteve no Supremo ontem? Eu tive para tratar de um outro assunto com o ministro Toffoli, que é amigo de muito tempo. Ah, não foi para falar da dosimetria? Não foi com o Alexandre, não, foi com o Toffoli. Mas era algum outro caso que... Vocês estão bem informados, hein?
A gente sabe de tudo, deputado. A gente tem uma mosquinha em Brasília. Mas qual que era o assunto? Fiquei curiosa agora. Não, era um assunto que não interessa nesse momento, não. Não é Era só Tocantins, não teve nada de dosimetria? Não. E o senhor acha que o Senado aprova em quanto tempo esse projeto? O senhor está indo para lá agora? Eu espero que aprove a semana que vem. Tá. E espero que o presidente Lula sancione para não precisar voltar aqui para casa para tentar derrubar o veto. Não, ele pode também deixar sem sancionar e aí sanciona em 15 dias aí, né? Automaticamente. É isso. Não é isso? O senhor está conversando com todo mundo. O senhor voltou a conversar com o Lula, de metalúrgico para metalúrgico, não, de deputado para presidente? Não está falando com o Lula? Não, apoiei o Lula, mas ele me chamou depois da eleição, uma vez só, e nunca mais me convidou. Você não pode ligar para o presidente da República, ele tem que te convidar. Ele nunca mais me convidou, aí não tive a oportunidade de falar com ele. Vou liberar o deputado Paulinho, que ele tem agenda. Muito obrigado, deputado, pela participação aqui nesse dia. Não tem problema nenhum. É que eu sou assim mesmo. Não, eu achei que o senhor estivesse falando de ontem, que o senhor aparecendo aqui pra gente tá bom. Muito obrigado, a gente tá sempre à disposição. Um abraço. Obrigado a todos vocês, obrigado aos telespectadores.